Bom dia a todos. Meu nome é Tiago Bueno de Moraes. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, na cidade de Piracicaba, no campus de Piracicaba, que fica no interior do estado de São Paulo. E eu gostaria de começar agradecendo aos organizadores aqui do evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o pessoal da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto Federal e do ICET, todo o comitê organizador que me convidou para fazer essa apresentação. Então, muito obrigado. Acho que é uma oportunidade muito interessante, para a gente entrar em contato, vocês conhecerem minhas linhas de pesquisa, a gente interagir. Tá bom? Então, espero que seja muito proveitosa para os alunos e para os demais professores que queiram colaborar com a gente, Bom, o título da minha apresentação é Fundamentos de Ressonância Magnética Nuclear e suas aplicações na área agrícola, tá? Bom, então, me apresentando um pouquinho mais para vocês, eu sou professor aqui na USP, na cidade de Piracicaba, que fica mais ou menos aqui no meio do estado de São Paulo, tá? É um campus da USP, A USP tem campus na cidade de São Paulo, Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, em algumas cidades aqui do interior do estado. Piracicaba é uma delas. E o nosso campus ele é todo voltado para a área agrícola. Então, a engenharia agronômica, engenharia florestal, cursos de biologia, de nutrição, são os nossos principais cursos, E eu, no caso, sou professor de física básica, do disciplinas de física, e a gente trabalha com espectroscopia aplicada na área agrícola, tá? Essa é a ideia do nosso grupo aqui. Então, quem quiser saber mais informações, pode entrar aqui no meu site, ou entrar em contato diretamente comigo pelo meu e-mail, tudo bem? Bom, então, para explicar um pouco as linhas de pesquisa, a ideia é trabalhar com técnicas de espectroscopia para a solução de problemas agrícolas, ou estudo de sistemas biológicos, tá? Então, espectroscopias ópticas, tá? UV, SNIR, infravermelho, entre outras, mas principalmente, o que eu venho trabalhando há muitos anos, são as técnicas de ressonância magnética nuclear, tá? Então, usando equipamentos, desde equipamentos de grande escala, de grandes laboratórios de química, tá? Para investigação a nível mais químico mesmo, e também utilizando equipamentos que a gente chama de portáteis ou de menor escala, que podem ser usados em outros contextos, numa indústria, uma agroindústria, num processo industrial, enfim, que tem aplicações mais diretas. Então, a nossa linha de pesquisa é desenvolver novos métodos, aqui pensando então principalmente em ressonância magnética, em termos de instrumentação, em termos de programação desses equipamentos, de como eles funcionam, de como processar os sinais. Então, isso envolve fazer um trabalho experimental, você faz muitas colaborações, todo o processo de análise de dados, a gente trabalha também desenvolvendo novos métodos e aplicando métodos existentes, E tudo isso pensando fundamentalmente em aplicações para sistemas agrícolas, Então, estudo de sementes, de solos, plantas, alimentos. Então, pode ser a determinação de uma adulteração de um alimento, pode ser ou a qualidade, ou o estudo do potencial germinativo de sementes, o estudo de solos, de presença de químicos ou propriedades físicas e químicas de solos, tá? Então, são exemplos gerais para vocês terem uma ideia do como que a gente atua. Bom, acho que vale a pena comentar também um pouco da minha formação, Eu sou realmente formado em física e fiz a minha pós-graduação muito envolvido com os pesquisadores da Embrapa Instrumentação, que fica na cidade de São Carlos, também no interior do estado de São Paulo.
né, com o pesquisador, né, o Dr. Luiz Alberto Colnago, foi com quem eu desenvolvi o meu doutorado, e na Embrapa Instrumentação é bem voltada com esse objetivo, né, de instrumentação para a área agrícola, e eles trabalham há muitos anos, né, com diversos tipos de espectroscopia, e ressonância magnética é uma delas. Tá? Então, a gente ainda tem uma colaboração muito forte, né, para a área de alimentos, polímeros, materiais, agroindústria no geral. Tá? Atualmente também aqui em Piracicaba, né, a gente trabalha com o pessoal do Sena e colaboração com outras universidades, outros professores também, num projeto, né, todo voltado para a ciência de sementes. Então, para tentar estudar o vigor e o potencial germinativo de sementes, né, desenvolver testes modernos usando outras tecnologias, né, outros tipos de espectroscopia para a área de sementes. Então, todo desenvolvimento de novas tecnologias para esse setor que tem uma demanda muito grande por métodos mais rápidos, mais precisos ou mais robustos, ou que são mais fáceis de se aplicar no processo industrial, né, ou mais rápidos. Enfim, eu vou dar uma série de exemplos para vocês ao longo dessa apresentação. Bom, então, nessa apresentação, pessoal, eu vou começar falando os fundamentos da ressonância magnética nuclear. Vocês vão ver que eu gravei essa parte do vídeo num outro dia, eu vou estar com o cabelo diferente, né? Mas fundamentos da ressonância magnética nuclear, instrumentação, falar um pouquinho dos equipamentos que a gente usa, né, os principais, e aí falar um pouco das técnicas e aplicações na área agrícola, né, ou na agroindústria, tá bom? E vamos lá. Bom, então a RMN é uma espectroscopia, certo? Como vocês já estudaram em algumas disciplinas, com certeza. Espectroscopia é o estudo da interação da radiação com a matéria, certo? Então você tem um fóton, né? Por exemplo, se você está estudando a espectroscopia aqui dos níveis eletrônicos desse elétron, quando vem um fóton de comprimento de onda, né, com uma diferença de energia que casa aqui com a diferença de energia desses níveis, você excita esse elétron de um nível de energia para outro, né, ele absorve aquele fóton. Quando o elétron decai de nível de energia, ele consegue emitir aquele mesmo fóton e você consegue analisar um espectro, né, que é como você está vendo aqui nessa faixa preta aqui, ó, quais são as cores, né, ou as frequências de luz que esse material aqui está absorvendo ou emitindo, né? Essa é a base da espectroscopia. E na física, na química, nós temos diferentes tipos de espectroscopia, onde você analisa diferentes níveis de energias desse sistema, certo? Então você tem espectroscopia do infravermelho, né, do ultravioleta, do visível, né, que você vai estar analisando, né, os estados eletrônicos, ou que você vai estar analisando os níveis vibracionais de um sistema, os níveis rotacionais. Na RMN, no tipo de espectroscopia que eu estou apresentando aqui para vocês, né, a gente vai estar olhando para os spins nucleares do nosso sistema. Tá? Então a gente vai estudar os níveis de energia dos spins nucleares. Bom, e o interessante é destacar aqui para vocês que a RMN ela é uma técnica muito empregada, então, para estruturas complexas, né, estruturas e excelente para compostos orgânicos. Por quê? Porque não são todos os núcleos que dão sinal na RMN. Porém, por exemplo, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, né, silício, fósforo, entre muitos outros, eles dão um sinal na RMN, a gente enxerga eles. E esses núcleos, claramente, vocês estão vendo que são núcleos, né, muito presentes nos compostos orgânicos. Então, é uma espectroscopia muito útil, tá? Para a gente falar, então, dos spins nucleares, vamos começar relembrando, né, o que vocês já viram no curso de Química Geral, que é os spins dos elétrons, né? Então, por exemplo, veja aqui a didática do seu Madruga, né? Suponhamos que o elétron é uma esfera e que ele está girando. Mas o que isso significa? Que ele é uma esfera? Não.
que ele está girando tão pouco, né? Isso aqui é uma brincadeira, né, pessoal, que na verdade é complexo explicar o que é a propriedade de spin das partículas, né? A gente faz essa analogia, que é a analogia do seu Madruga, que é como se o elétron, que tem uma carga, né, se ele girasse em torno do próprio eixo, ele teria uma propriedade semelhante à de um ímã, né, e que seria essa propriedade magnética característica dos spins. Porém, essa explicação, pessoal, ela não está correta, tá? É só uma analogia para como a gente faz uma analogia para a gente enxergar essa propriedade, né? Mas o spin das partículas é uma propriedade puramente quântica das partículas, né? Que pode ser nulo, né? Pode ser meio, pode ser um valor inteiro, tá? No caso dos elétrons, é o valor de meio. E essa propriedade de spin, né, existe o spin up e o spin down, né, que seria como se fosse um ímã, né, virado com o norte para cima ou o norte para baixo. Seriam essas duas opções. Tá? No caso da RMN, ressonância magnética nuclear, a gente vai estar olhando para os spins nucleares dos nossos sistemas. E esses spins, né, nucleares, eles vão poder ser nulos, vão poder ser semi-inteiros, né, meio, 3 meios e assim por diante, tá? Resultando em espectros diferentes. Então, para a gente ter a RMN, é uma necessidade a gente colocar a nossa amostra imersa em um campo magnético, tá, pessoal? Tá vendo aqui esses dois ímãs, né? Vocês estão vendo o campo magnético aqui, você vai colocar a sua amostra imersa em um campo magnético. Por quê? Porque para fazer essa espectroscopia, a gente precisa do efeito Zeeman, que ocorre o seguinte: quando você coloca a sua amostra aqui, os níveis de energia degenerados, né, eles vão se desdobrar dessa forma, onde um nível de energia vai ter um valor mais baixo agora e o outro vai estar aqui em cima com um valor mais alto, e você consegue fazer espectroscopia fazendo a transição desses spins, né, de up para down, por exemplo. Tá? Então, na RMN, a gente vai observar os spins nucleares, né, que tem essa propriedade magnética, e, essencialmente, o nosso equipamento é como se fosse uma estação de rádio, né? Vocês estão vendo aqui, o nosso equipamento é como... A gente funciona da seguinte forma: a gente envia um sinal de rádio para a nossa amostra, né, como vocês estão vendo aqui, e a nossa amostra ela vai responder de acordo com a excitação que ela recebe, né, com um sinal de rádio também, e a gente detecta um sinal que oscila e decai para zero, como isso daqui. Tá? Como isso ocorre em radiofrequência, né, em megahertz, a gente costuma fazer essa analogia com uma estação de rádio. E os equipamentos que a gente utiliza, eles podem ser de alta resolução, quando você tem um campo magnético muito intenso e muito homogêneo, né? Portanto, você vai conseguir visualizar essas estruturas, né? Esses picos que dão informação de cada região aqui da nossa molécula. Você também tem equipamentos que são mais simples, são feitos com ímãs permanentes. Então, você não tem essa resolução, né? É um equipamento de baixa resolução, de baixa intensidade de campo magnético, né? Mas serve para outros aspectos, como eu vou mostrar para vocês. E a ressonância magnética nuclear de imagens que vocês têm em hospital, que vocês já devem ter visto, parte do mesmo princípio físico, né? A mesma espectroscopia. Você consegue, colocando a pessoa dentro, né, do campo magnético, com a aplicação de um gradiente de campo, tudo mais, que tem algumas diferenças no equipamento, mas essencialmente você faz imagens, né, de um objeto do corpo humano partindo dessa mesma tipo de análise, tá? Então, na literatura vocês encontram diferentes nomes, né? Magnetic Resonance Imaging, quando a técnica está sendo usada para fazer imagem. Alta resolução de RMN, quando são esses equipamentos de alta resolução, Solid State NMR, quando são equipamentos focados
em composto no estado sólido, né? Nos de baixo campo tem RMN de baixo campo, de baixa resolução, RMN no domínio do tempo. São nomes diferentes, mas todos focados no mesmo princípio fundamental. Então, na RMN, pessoal, a gente tem que ter spins nucleares diferentes de zero, né? Que é, por exemplo, átomos de hidrogênio, átomos de carbono 13, nitrogênio 15, como vocês estão vendo aqui. Claramente, cada um desses daqui vai ter uma abundância natural diferente, né? Como, por exemplo, carbono 12 é a maioria, mas 1,1% pela abundância natural do carbono 13 se encontra aqui. Então, eles vão ter uma sensibilidade diferente de acordo com a abundância natural, de acordo com outras propriedades, tá? Mas, essencialmente, você coloca a sua amostra em um tubo, né, de 5 milímetros, por exemplo, como esse daqui, e aqui ela está fora do campo magnético. Você tem desorientação desses spins, né? Como vocês estão vendo nessa imagem, cada spin nuclear está apontado para uma direção aleatória, a magnetização resultante é nula, né? Colocando, então, essa amostra em um campo magnético, né, como esse ímã aqui, ó, gera um campo magnético de 9,4 teslas, né? Vocês estão vendo a seta aqui apontada, o campo magnético está para cima. Os spins nucleares dessa sua amostra vão se alinhar ou na direção do campo, como vocês estão vendo em alguns, ou contra o campo magnético. São os dois níveis de energia, tá? E esses spins, eles precessionam, né? Eles fazem esse movimento de rotação que vocês estão vendo aqui, né? Ou alinhados ao campo magnético ou contra o campo magnético. Essa frequência de precessão, ela depende do campo, né? Quanto maior o campo, mais rápido eles precessionam, maior a frequência. Então, o hidrogênio, por exemplo, em 9,4 Tesla, a gente sabe que precessiona a 400 MHz, tá? Isso vem, então, dos dois níveis de energia, né? O up e o down, e a gente vai fazer a espectroscopia desses níveis de energia aplicando uma radiofrequência que vai transitar os spins de um nível para o outro e a gente vai observar isso, tá? A frequência de precessão de Larmor, né, que é esse ômega aqui, que é gama B0, B0 é o campo magnético. Gama depende do núcleo, né? Para cada núcleo, você tem um valor dessa constante. Por exemplo, para hidrogênio, gama do hidrogênio, 42,58 MHz por Tesla. Então, para cada Tesla, né, 42,58 MHz. Para o carbono, é um outro valor para outros núcleos, e isso vai determinar essa frequência de precessão. Então, núcleos diferentes precessionam com frequências diferentes, tá? É por isso que a gente enxerga cada um desses núcleos. E essa é a precessão de Larmor, né? Essa frequência de precessão. Tá, então, o que a gente tem que fazer para observar esse sinal? A gente tem que colocar uma sonda no nosso equipamento. Então, você tinha o campo magnético e agora você introduz essa sonda, tá vendo? Que é esse fiozinho enrolado aqui, que é como se fosse uma antena de rádio, que nem eu falei, né? É um fio que você coloca em volta da sua amostra e você vai aplicar um pulso de radiofrequência. É como se fosse um sinal de rádio mesmo, que é aquela analogia que eu fiz. Você aplica um pulso, a sua amostra vai retornar um sinal e essa mesma sonda vai detectar esse sinal, tá? O que esse pulso que eu falo vai fazer? Ele vai fazer as transições desses níveis de energia, certo? Spin up para down ou etc. É interessante que a gente pode aplicar pulsos mais intensos, pulsos mais curtos e transitar uma população de spins diferentes, tá? Que eu vou falar mais para frente. Mas então, esse é o... Então, quando você não aplica pulsos, né, só coloca a sua amostra no campo magnético, você vai ter uma população resultante de spins alinhados com o campo, né? Essa magnetização resultante, a soma de todos aqueles spins que a gente estava vendo na figura anterior. Quando você aplica o pulso, a gente consegue rotacionar essa magnetização para a direção que a gente quiser, tá? Por exemplo, você pode fazer ela dar um pulso de 90 graus, que a gente fala, que é quando essa magnetização sai de Z e vem para Y, tá vendo? 90 graus.
Eu poderia fazer um pulso de 180 graus, que é ela ir de Z lá para baixo, para menos Z, né? Ou jogar ela aqui para X, 90 graus na direção X. Então, esses pulsos diferentes vão resultar, né, em alguma análise diferente no nosso espectro. Mas tudo bem, você tira essa magnetização do equilíbrio, certo? Deu esse pulso, pum, jogou ele para cá. Desliga o pulso, né? Desliga o pulso de radiofrequência. Esses spins eles vão querer retornar para a sua posição de equilíbrio. Esse retorno para a posição de equilíbrio, ele ocorre com os spins, todos eles precessionando, certo? Porque eles precessionam ao redor do campo magnético. Essa precessão, né, que é esse sinal retornando aqui para a sua posição de equilíbrio, é justamente o sinal que a gente observa, que a gente detecta na nossa sonda. Então, quando os spins rotacionam aqui assim, né, você detecta esse sinal que está oscilando e decaindo para zero. E claramente essa oscilação, né, que frequência que é essa? É a frequência de Larmor, é a frequência que os seus spins estão rotacionando. Tá? E o tempo que esse sinal decai para zero está relacionado com a relaxação desse sistema. Né? Se ele relaxa mais rápido, se ele retorna mais devagar, e traz muita informação também sobre o nosso sistema. Isso se chama FID, né? Free Induction Decay. É o sinal realmente que o espectrômetro detecta. Porém, é difícil analisar esse sinal, né, olhando para ele. A gente faz uma transformada desse sinal, que é um processamento matemático que chama transformada de Fourier. O que essa transformada de Fourier faz? Ela separa as componentes que estão misturadas aqui. Se você tem, por exemplo, vários hidrogênios em diferentes ambientes químicos, cada hidrogênio está com uma precessão, né, ligeiramente diferente, então elas vão ter uma oscilação aqui nesse sinal um pouco diferente, só que olhando para cá você não enxerga. Quando você faz a transformada de Fourier, você separa realmente em picos, né, nesse espectro e te possibilita fazer uma análise melhor. Tá? Então, lá em 1951 foi quando eles descobriram essa questão do deslocamento químico, né, das diferentes frequências de precessão para um mesmo núcleo. Por exemplo, pensa no hidrogênio da molécula de etanol. Então você tem aqui o etanol, CH3, CH2, OH, certo? Tem esses hidrogênios aqui, você tem esses outros dois hidrogênios e um hidrogênio aqui vizinho do oxigênio, certo? Pela nossa tabela lá, a gente sabe que os hidrogênios, eles precessionam a 42,58 MHz por Tesla. Então, você poderia pensar que todos esses hidrogênios aqui teriam a mesma frequência, né? Por que eles têm frequências ligeiramente diferentes? Por causa do ambiente químico que eles se encontram, né? Da propriedade que a gente chama de deslocamento químico. Então, que é o seguinte, um hidrogênio que está mais próximo da nuvem eletrônica de um oxigênio, ela vai sentir um campo magnético efetivo, né, diferente dos hidrogênios que estão próximos do carbono, aqui só do carbono. Então, cada ambiente químico, né, devido à proteção nuclear, ao ambiente químico, né, se é um CH3, se é um CH2, se está ligado aqui um OH, quem são os seus vizinhos, vai modificar o campo magnético efetivo que aquele núcleo sente, portanto, vai ter uma frequência ligeiramente diferente, que vai resultar nos picos do seu espectro. Então, o etanol, lá, né, em 1951, eles viram que tinha 3 picos, dessa forma aqui, e eles não entendiam, né? Um terceiro pico maior, um segundo pico aqui era a relação 1 para 2 para 3, né? A relação diária. Eles estavam tentando entender o que significa isso. E é justamente o seguinte, você tem 3 hidrogênios neste ambiente químico do CH3, você tem 2 hidrogênios neste ambiente químico, né, do CH2 e um aqui no OH. Tá vendo? Eu desenhei as nuvens eletrônicas aqui, ó, nessa situação. Cada um desses 3 vai ter uma frequência de precessão diferente, que está tudo misturado naquele sinal que a gente detecta. E quando você faz a transformada de Fourier, isso se separa, né, nesses 3 picos aqui do espectro.
A relação de áreas 1 para 2 para 3 está ligado a você ter 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui e 1 hidrogênio aqui, certo? Aqui, ó, o OH é esse daqui, o CH2, esse pico aqui do meio, né? E o CH3, esse daqui. Claramente, além desses 3 picos, né, você tem mais resolução nesse espectro. Tá vendo? O CH2 você divide em 4 picos. O CH3 se divide em um tripleto. Isso está relacionado com os seus vizinhos, né, com as outras interações. Então, quanto mais resolução você tem, mais informação você tira daquele sistema. Né? Aqui, ó, eles não tinham resolução para ver essas estruturas. Eles só conseguiam ver que tinha 3 grupos. Tá? Então, pessoal, a ressonância magnética nuclear, a gente pode medir essas propriedades que eu estava discutindo com vocês, usando diferentes equipamentos. Ou seja, o campo magnético é o que muda, basicamente, né? Você pode ter equipamentos como esses, que são encontrados em grandes laboratórios de química, que vai ter um campo magnético muito intenso, muito homogêneo, né, que você consegue colocar então a sua amostra em análise aqui no centro desse equipamento e tirar informação a nível químico mesmo do sistema, né? Descobrir lá as estruturas da cadeia molecular do seu sistema. Se você usa equipamentos que têm um campo magnético não tão bom, né, não tão intenso e não tão homogêneo, às vezes você não consegue tanta informação química, mas você consegue informação a nível estrutural, de tempos de relaxação, num nível mais macroscópico, né? Mesoscópico do sistema. Então, aqui eu estou mostrando alguns outros equipamentos, né? De campo intermediário, que a gente fala, são equipamentos de bancada, mas que têm resolução química também, né? Aqui, para cá está crescendo o campo magnético, né? Como vocês estão vendo. Aqui já campos que a gente chama de baixo campo, então já são sistemas que medem o teor de óleo, o teor de umidade, né? Propriedades mais macro, porosidade dos sistemas, tá? Equipamentos que fazem imagens médicas, por exemplo, né? E outros para campo magnético terrestre e outras aplicações na petrofísica, na área de petróleo. Então, todo o equipamento de ressonância magnética vai ser basicamente composto por 3 partes, né? Você tem o computador, né? Que é onde tem os softwares de controle, né? Você processa os sinais, tira as informações, controla os experimentos, né? Você tem uma parte eletrônica, que a gente chama de espectrômetro ou de console do espectrômetro, que vão ter amplificadores de potência, o conversor analógico digital, então toda a eletrônica necessária para funcionar a detecção do sinal de RMN. A sua amostra, né, o sistema que você vai estar investigando, você vai colocar dentro do campo magnético, então podem ser feitos com ímãs permanentes, né, ou um supercondutor, né, um magneto supercondutor, como aqueles de grandes laboratórios, né. Mas você tem que ter um campo magnético aplicado na sua amostra e aqui você tem a bobina, né, que é o que vai aplicar pulsos e detectar o sinal de ressonância para o seu sistema. Aqui então vocês estão vendo, por exemplo, alguns equipamentos para gerar imagens em hospitais, né? Então, nesse caso, nós somos a amostra, né, a ser analisada. Então, você entra aqui dentro tem um campo magnético sendo gerado por esse sistema, né? E esse equipamento ele consegue mapear, né, e gerar uma imagem de um objeto, tá? Por exemplo, aqui do cérebro humano. E tem equipamentos de imagem de menor porte também, né? Os grandes laboratórios de química, como eu disse, né, são esses equipamentos supercondutores que têm então um campo magnético super intenso, super preciso, que bem aonde você coloca a amostra, você consegue informação a nível mais químico, estrutural. Tá? Essa é uma visão geral aqui de um laboratório de RMN, da área química principalmente. Né?
E na indústria, né, é muito mais interessante. Aquele equipamento que eu mostrei na área química, o problema dele é que ele tem um custo muito alto de manutenção. Você tem que ficar recarregando com hélio líquido, com nitrogênio líquido, para manter as bobinas supercondutoras, né, a temperatura baixa, para manter o campo magnético operante. Então é um sistema muito caro de se manter, né, uma eletrônica bem avançada. Então, para a indústria, no geral, é interessante utilizar equipamentos que são mais baratos, mais simplificados e que focam em resolver um problema específico que a indústria tem interesse. Então, existem esses equipamentos que a gente chama de RMN de baixo campo, né? Que, por exemplo, aqui ó, de várias empresas, né? Que são feitos com ímãs permanentes, então o custo de manutenção é bem menor. E eles têm uma resolução menor, então, em termos químicos, mas eles conseguem resolver muitos problemas interessantes, né? Teor de óleo, umidade, proteínas, enfim, mede muita coisa. Tá? Aqui mostrando alguns desses, né? E esses daqui foram lançados no mercado, né, nos últimos anos, que ele tem um poder intermediário de alta resolução, ao mesmo tempo que consegue fazer técnicas de relaxometria, que a gente vai conversar agora. Né? Porque na área agrícola, então a gente consegue medir com esses equipamentos, por exemplo, o conteúdo, né, de óleo, né, o conteúdo de umidade, né, dos ácidos graxos que você tem, propriedades de polímeros, de fibras, né? Na área de alimentos, a indústria de chocolate, de óleos, de margarina, eles usam muito esses equipamentos de RMN de bancada para verificar se o produto está nas condições necessárias, né? Para ter um controle de qualidade no processo, tudo bem? E esses equipamentos também são muito utilizados para desenvolvimento genético. Então, você pode fazer uma seleção genética de novos cultivares, por exemplo, o amendoim. Né? Como é uma técnica não destrutiva, eu consigo colocar no equipamento, medir o teor de óleo que esse amendoim tem e, sem destruir ele, fazer um processo, né, um estudo de melhoramento genético, comparação com outros cultivares, né, tanto para o amendoim como para a soja. Na área do Dendê, a gente consegue aplicar isso para a indústria, medir e pagar o produtor por teor de óleo e não por teor de umidade que tem no Dendê, né, na palma, macaúba. Então, uma série que você, por exemplo, aqui no caso da macaúba, né, você tem um óleo que vem das castanhas, da parte interna desse sistema, né, e um outro óleo que vem da polpa, aqui dessa parte amarela, aqui mais externa. Né? E com o RMN, de uma forma não destrutiva, você consegue obter uma informação do quanto do óleo de um tipo tem e do outro tem. Isso pode ser uma informação relevante para um processo de melhoramento genético, ou você pode tentar estudar o processo de degradação desses sistemas em função de algum produto que você aplica, ou em função do período que você realizou a colheita, né? Então, existe uma série de estudos que o equipamento de ressonância se torna vital, né? Extremamente interessante de ser aplicado. E, como eu disse, então, as técnicas que a gente usa é o que a gente chama de relaxometria nesses equipamentos de baixo campo. Né? Porque o que a gente está detectando em si são aqueles tempos de relaxação que eu comentei alguns slides para cima, né? Que é o tempo que a magnetização demora para retornar na sua posição de equilíbrio. Esses tempos, eles dependem de como é o ambiente químico das moléculas de água, basicamente. Tá? Então, se elas estão interagindo com alguns íons paramagnéticos, elas podem retornar mais rápido. Se não tem uma quantidade menor de íons paramagnéticos, elas retornam mais devagar. Ou
pode ter uma relação também dos tempos de relaxação com o tamanho do poro. Se os poros são maiores, se os poros são menores, a água ela interage com a parede desses poros e relaxa em taxas diferentes. Tá? Então a gente mede esses tempos de relaxação, essas curvas aqui que vocês estão vendo, está medindo basicamente esse tempo de retorno. E isso, né, com um certo processamento que a gente chama, como vocês podem ver aqui, gerando esse tipo de espectro, né, que é uma distribuição de tempos de relaxação, você consegue vincular, né, esses tempos de relaxação com diferentes propriedades. Né? No caso de frutas, por exemplo, aqui vai estar relacionado com a água presente nos vacúolos, no citoplasma e a água ligada aqui na estrutura. Então você pode fazer comparações de quanto você tem de cada. Isso vai estar tudo associado com os processos de amadurecimento, né? Com o processo de variedade genética que você tem de frutos no geral, né? Com a quantidade de açúcares que tem naquele processo. Então você consegue fazer uma calibração de acordo com o tempo de relaxação ou com outras propriedades que a gente consegue medir, com o teor de açúcar. Então, dá para montar uma calibração para medir teor de açúcar, estudar processos de amadurecimento ou outros processos de conservação em função de alguma proteção que você aplicou, em função da temperatura do estoque, do tipo de injúria que aquele alimento sofreu, né? Ou, por exemplo, aqui no estudo que a gente fez com esses filés aqui de frango, né, com o peito, se o frango ele tem esse problema aqui de injúrias, né, essas miopatias que a gente chama, que vão causar problemas estruturais na carne e ela vai perder valor de mercado, né, e você consegue caracterizar essas injúrias utilizando o RMN, que o gráfico não ficou aparecendo inteiro, né? Mas depois eu posso mostrar ele no outro slide. Mas basicamente você consegue monitorar e quantificar isso não de uma forma visual, mas de uma forma simplesmente automatizada, né, para um operador na indústria. Né? O equipamento mede um teor e vai dar aquela informação para a tomada de uma decisão, né? É uma peça de alto valor, uma peça de baixo valor de mercado. Então, pode ser utilizado em diversos tipos de processos. Então, para nós entendermos um pouquinho, né, voltando naquele slide lá, a gente detecta o sinal de RMN, né, temos o pico aqui nos nossos espectros, mas o que acontece quando a gente vai para esses equipamentos de baixo campo? O que acontece, pessoal, é que quando a gente vai para o equipamento de baixa resolução, como vocês estão vendo nessa figura aqui, né, os picos do hidrogênio eles vão todos se misturando, né, e se tornando um único pico. Né? Todo o sinal de hidrogênio que a gente vai estar vendo nesse equipamento de baixa resolução, baixo campo, vai ser um único pico. Então você não tem informação nesse eixo das frequências. Né? Porém, a gente consegue fazer a medida dos tempos de relaxação, como eu vou mostrar. Então, são dois tempos de relaxação que nós temos na RMN. O tempo de relaxação longitudinal, que é o que a gente chama de T1. Então, é o tempo que demora para a magnetização vir do plano, né, retornar para o eixo Z, como vocês estão vendo nessa figura. E o tempo de relaxação que a gente chama de transversal, né, que está associado com a defasagem da magnetização no plano, né, no plano XY. E vai ser comandado por essa outra equação. Tá? Então, são esses dois tempos de relaxação que a gente consegue mensurar e consegue relacionar com propriedades macroscópicas. Tá? Então, aqui você vê que, dependendo da mobilidade, do ambiente químico que essas moléculas estão, esses tempos de relaxação vão ser diferentes. E aqui um gráfico, né, de T1 e T2 para sistemas mais rígidos, mais líquidos, né? E aí, conforme você vai para sistemas mais sólidos, o T2 cai muito e o T1 aumenta. Então, medindo o valor de T1 e T2, você consegue ter uma
relação direta com os tempos de correlação, né, nesses sistemas. Tá? Isso você consegue converter, então, em termos de viscosidade, de teor de açúcar, de uma série de propriedades macros. E, geralmente, para a gente fazer essa correlação, você tem que usar uma curva de calibração, né? Por exemplo, se eu quero medir o conteúdo de óleo, né, em alimentos, aqui em salgadinhos, uma técnica muito utilizada é a técnica que a gente chama de spin-echo. Basicamente, você aplica 2 pulsos, um de 90 um de 180, né, espaçados por um certo tempo. O que esses pulsos vão gerar? Quando você aplica esse pulso de 90, o sinal decai, como vocês estão vendo aqui. Aí você aplica o pulso de 180, as fases dos spins que estavam se defasando vão inverter e vão se refasar, como vocês estão vendo nesse GIF, né? Ela inverte, ó, e refaz, formando um eco. A intensidade desse eco, que é o que vocês estão vendo aqui, é o que a gente monitora. E, basicamente, quanto mais óleo você tem, maior vai ser a intensidade desse eco na sua amostra. Então, uma calibração, né, de acordo com a massa que você pôs no equipamento e com a intensidade desse eco, você gera basicamente uma curva de calibração onde a amplitude de eco você transforma em porcentagem, né, do teor de óleo naquele alimento. Tá? Técnica extremamente utilizada na indústria. Isso também é aplicado para teor de hidrogênio em hidrocarbonetos, em combustíveis, quantidade de água, né, e diversos outros sistemas. Além da técnica spin-echo, vale a pena citar 2 sequências de pulsos muito utilizadas, que são a CPMG, que é para medir o valor do tempo de relaxação T2. Tá? Basicamente, a sequência de pulso CPMG inicia com um pulso de 90, o sinal vem, aqui está em vermelho, aí você aplica um pulso de 180, vai formar o primeiro eco. Aí você aplica outro pulso de 180, forma outro eco. Outro pulso de 180 e assim vai formando eco. Se você monitora essa amplitude desses ecos, você gera esse sinal que está decaindo aqui e basicamente essa curva, né, é um decaimento exponencial que carrega a informação de T2. Tá? Então você tem a informação do tempo de relaxação transversal que eu tinha comentado. Isso vai estar relacionado, né, você consegue converter em algumas propriedades. E a segunda sequência de pulso aqui fundamental, inversão-recuperação, que mede o tempo de relaxação T1. Tá? É composta por um pulso de 180, depois um de 90, espaçado por um tempo que vai aumentando. Então, você mede aqui com um tempo curto, você faz esse primeiro ponto. Aumenta um pouco esse tempo, aplica, mede esse segundo ponto. Faz isso várias vezes, você gera essa curva de crescimento exponencial que carrega a informação do T1. Tá? Então, com esses 2 experimentos fundamentais, você consegue determinar uma série de propriedades. Lógico que na literatura, né, hoje em dia, se você for ver os papers, tem uma série de novas sequências de pulsos com vantagens diferentes, com diferentes aplicações, melhor para polímero, ou melhor para alimento, melhor para sistema mais rígido, ou melhor para sistema mais líquido, ou para quando você tem polímeros, copolímeros, uma mistura. Então, existe uma série de sequências de pulsos sendo desenvolvidas para situações específicas, mas essas 2 são muito utilizadas na área de alimentos e agrícola. Né? Por fim, então, acho que vale citar que eu trabalho também com essa parte computacional, então, de processamento desses dados. Então, a gente usa muito aquele software, o Orange Lab, MATLAB, Python, né, para processar os sinais. Então, esses sinais que a gente obtém nesses espectros, nesses equipamentos, a gente tem que transformar eles nos espectros para medir, então, o pico da água, o pico do óleo, entender aquele sistema e correlacionar com as propriedades que nós queremos. Né? Isso é feito com alguns softwares, alguns códigos, que o principal, famoso, é transformada inversa de Laplace. Eu tenho um artigo que eu explico isso, vocês vão encontrar ele aqui na descrição do vídeo também. Tá bom?
Bom, por fim, deixo aqui algumas referências gerais sobre essa área, né, sobre possibilidades de aplicações. Essa área da ressonância magnética nuclear, ela é extremamente vasta, né? Você tem desde aplicações puramente na área química, aplicações para gerar imagens na área da medicina, você tem aplicações na área agrícola, de alimentos, enfim, é muito amplo mesmo. A gente tenta trabalhar, né, principalmente nessa área agrícola, e gostaria de então finalizar agradecendo novamente ao comitê organizador da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que me convidou para fazer essa palestra. Eu deixo aqui o meu contato, né, para os alunos, para os professores, para os demais colegas, tem o meu e-mail, tem o meu site aqui que você vê mais informações. Eu tenho também um canal no YouTube, onde eu posto palestras, essa palestra provavelmente eu vou colocar lá também, né? Palestras que eu dou, né? Videoaulas que eu gravo para os meus alunos sobre os temas de ressonância magnética. Então, tem a playlist, que é esse link aqui, ou vocês procuram Thiago Moraes, RMN, no YouTube, devem me encontrar por lá. E estou aberto para possibilidades da gente fazer trabalhos juntos, né? Desenvolver alunos que queiram vir estudar aqui no interior do estado de São Paulo, podem entrar em contato comigo que a gente está sempre aberto para ver as possibilidades. Tá bom? Então, muito obrigado e até.